Olá, pessoal. Vamos agora prosseguir, né, no nosso ponto 2. Como vocês devem ter percebido, ele é bem grande. Ponto 2: aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem. Bom, pessoal, prosseguindo aqui no assunto, vamos falar agora sobre essa questão de direito indisponível e a classificação da arbitragem. Primeiramente, a arbitragem, assim como a mediação, em regra, ela está presente quando há direito disponível. Direito disponível é aquele direito que as partes podem negociar à vontade, que não existe restrição legal para se negociar, por exemplo, questões patrimoniais, questões de contrato. Existem direitos que são considerados indisponíveis. Aí, em regra, a arbitragem e a mediação não atua, por exemplo, em relação a direitos fundamentais, quando há um interesse público maior. Então, o direito disponível é um direito irrenunciável e inalienável. Ou seja, você não pode renunciar, não pode vender, como, por exemplo, o direito fundamental à vida ou à dignidade da pessoa humana. Corre quando o seu titular dele não pode dispor ou se desfazer por vontade própria, pois que existe uma ingerência estatal que o impede, ou seja, o Estado estabelece que aquele direito você não pode vender e nem pode renunciar. Já o bem disponível, porque ele é inalienável ou porque a lei, capitaneada pelo Estado, novamente determina que esse seja o regime. Então, em regra, a arbitragem e a mediação é para quando há bem disponível ou direito disponível. Quando é indisponível por vontade da lei, geralmente, como eu disse, a indisponibilidade é para direitos fundamentais. No caso de bens, pode um único bem ou a família, por exemplo, um imóvel que a família reside, não tendo outro imóvel, é considerado indisponível, aí não pode ser objeto de mediação e arbitragem, tá? Então, quem define o que é direito disponível e indisponível é a lei. Em regra, relações patrimoniais, relações empresariais, contratos são disponíveis e aí podendo ser objeto de arbitragem. Classificação da arbitragem. Nós temos a arbitragem facultativa, a arbitragem obrigatória, a arbitragem formal, a arbitragem informal. Reparem que os contrários, né? A arbitragem de direito, a arbitragem de equidade, arbitragem interna ou nacional, arbitragem internacional, arbitragem ad hoc, arbitragem institucional. São as principais classificações. Algumas se sobrepõem. A arbitragem facultativa e obrigatória, né? No Brasil, a arbitragem é sempre voluntária ou facultativa. Ou seja, o ordenamento jurídico do país somente admite que haja arbitragem a qual for escolhida pelas partes livremente por força da Constituição Federal de 88. Então, no caso do Brasil, não existe arbitragem obrigatória. As partes é que escolhem a arbitragem. Então, ela é sempre facultativa, né? Já que as partes podem escolher se a arbitragem vai ser o mecanismo de resolução de conflitos entre elas. A arbitragem formal ritual é aquela prevista em lei e que atende ao interesse social. Somente esta produz efeitos jurisdicionais. Então, a arbitragem formal é aquela que segue os ditames da lei, seja a lei nacional ou sejam os tratados internacionais, porque existe regulamentação da arbitragem nesses dois aspectos, né? Então, ela segue a forma, ela segue o ritual prescrito na legislação nacional ou internacional. A arbitragem informal é aquela que não observa as prescrições impostas pelas normas. Esta tem uma forma livre. Caso as partes recorram à arbitragem formal livre ou não ritual para resolver suas diferenças, há que se verificar que esse tipo de arbitragem não tem aptidão para desencadear os efeitos legais atribuídos à arbitragem formal, ou seja, não há garantia da coisa julgada e o valor de título executivo da sentença condenatória do árbitro. Na arbitragem formal é aquela que você faz sem seguir os procedimentos exigidos pela lei. Essa só vale entre as partes. Se as partes quiserem cumprir, beleza. Se elas não quiserem cumprir, você não pode ir no judiciário e pedir, por exemplo, se foi estabelecida uma indenização, que o juiz mande penhorar bens da parte que não cumpriu a decisão arbitral. Então, decisão arbitral informal não pode ser executada.
Claro, pode ser cumprida se as partes tiverem aí a boa vontade e a boa fé, né, mas você não pode exigir esse cumprimento, sendo informal, né, que a arbitragem, como eu disse, que não segue os moldes prescritos nas normas nacionais ou internacionais. A arbitragem de direito é aquela em que o árbitro está obrigado a resolver a disputa aplicando as normas de direito positivo, por exemplo, as leis de um país. Então, a arbitragem de direito é aquela que segue as normas do direito positivo. Pode ser internacional também, né? Desde que siga normas do direito positivo, que é o direito escrito, é a arbitragem de direito. A arbitragem de equidade é aquela em que o árbitro pode decidir segundo o seu entendimento de justiça, ou seja, de acordo com o critério geral de justiça, sem seguir a legislação nacional ou internacional, dadas as circunstâncias de cada caso, ou seja, aplicando as regras por ele formuladas. Julgamento por equidade é aquele que procura estabelecer um, um equilíbrio entre as partes, considerando princípios gerais de direito e considerando uma ideia geral de justiça. A equidade é um dos meios supletivos das lacunas do direito, ou seja, no caso da maioria dos países, você só usa equidade quando não tem uma norma jurídica para resolver aquele caso. Verifica-se que o árbitro utilizará a lógica do razoável para decidir conforme a equidade, né. O julgamento por equidade bem conhecido é o julgamento salomônico, que divide ao meio, por conta daquela história da Bíblia, que eu acho que vocês conhecem e que eu não vou contar agora, né, que Salomão, eh, manda dividir uma criança ao meio. Não, ele não mandou, era só para provocar a mãe da criança, né, assim, para que ela se manifestasse contundentemente. Mas vocês podem olhar depois essa história na Bíblia. Aquilo é um julgamento por equidade. Para o professor Guido Soares, a arbitragem interno-nacional é aquela aplicável nas relações entre particulares, sem qualquer conexão com sistemas jurídicos estrangeiros. Já a arbitragem internacional, impropriamente dita, internacional, seria, aquela a qual utilizaria a lei estrangeira. Por que impropriamente dita internacional? É porque seria mais correto falar estrangeira, porque se a gente fala de arbitragem internacional, a gente pode dar a entender, por exemplo, a arbitragem entre estados soberanos. Agora, se eu falo numa arbitragem estrangeira, apesar que de todo jeito a gente usa isso por conta do direito internacional privado, embora alguns autores, como aqui, tá questionando essa perspectiva de que internacional não é a mesma coisa que estrangeira. Aí é um preciosismo. Mas, concretamente falando, podem chamar a arbitragem internacional sim, inclusive é o nome da disciplina, né. Então, a arbitragem que envolve uma empresa do Brasil e uma da China, é arbitragem internacional, ainda que a gente poderia falar arbitragem estrangeira, tecnicamente falando, já que aí não existe uma relação entre estados soberanos, né, e deixar a arbitragem internacional só quando envolva sujeitos de direito internacional público. Então, a arbitragem nacional envolve particulares sem conexão com, por exemplo, empresas do Brasil. A arbitragem estrangeira ou internacional envolve de países diferentes, como, por exemplo, a empresa do Brasil ou da China, como eu estava citando aqui. A arbitragem ad hoc, como define Carlos Carmona, será considerada arbitragem sempre que o tribunal arbitral for constituído exclusivamente para resolver determinada controvérsia, sem o curso de uma instituição administrativa. O termo ad hoc tem a sua natureza do latim e significa para isto, para determinado ato. Ad hoc seria para aquele fim só. Então, a arbitragem ad hoc é você nomear um árbitro, uma pessoa, uma entidade que não trabalha corriqueiramente como árbitro, tá. Aliás, pode até trabalhar, mas ele não é ligado a uma instituição, entendeu? Não é ligado a um tribunal arbitral, por exemplo. Ou uma câmara de mediação e arbitragem, como aqui tem em Caruaru. Ali não é ad hoc, né, ali é institucionalizada. Pronto. Quando ocorre entre os estados soberanos, por exemplo, na questão do território do Amapá, na disputa entre o Brasil e a França pelo território do Amapá, devido à fronteira ali do Amapá com a revolução com a Guiana Francesa, o árbitro foi o governo da Suíça. Aí a arbitragem é ad hoc, porque repare, o governo da Suíça não é um órgão de arbitragem internacional permanente, entenderam? É um governo
que tinha confiança tanto do governo brasileiro quanto do governo francês para resolver aquele caso. Então, a arbitragem ad hoc é isso, é para aquela situação específica. Já a arbitragem institucional é o contrário, né? O preceito é distinto. Os litigantes recorrem a uma entidade especializada em administrar procedimentos arbitrais, sempre tendo em mente a utilização do regramento interno da instituição. O procedimento é amparado pela entidade selecionada, né? Devendo a última fornecer o aparelhamento técnico, operacional e logístico para tanto. Isso é acalentador para as partes que se sentem mais guarnecidas com a estrutura bem sacramentada, além de terem acesso a expedientes transparentes a seu favor. Então, aí são as instituições, né? Tribunais arbitrais, câmaras arbitrais, como a gente tem aqui em Caruaru, eu falei já várias vezes, a Câmara de Mediação e Arbitragem, como a gente tem, por exemplo, o Tribunal Permanente de Arbitragem da ONU em Haia para estados soberanos, como a gente tem, por exemplo, a Câmara não, acho que eles chamam Tribunal de Arbitragem da e aí sim, é Câmara Internacional de Comércio, em Paris, que aí é para empresas. A gente vai estudar essas entidades mais à frente. O Mercosul também tem um tribunal arbitral, aí é arbitragem institucional. Princípios da arbitragem são muito importantes, inclusive são muito parecidos com os da mediação e tem alguns que são comuns. Autonomia das partes, contraditória e ampla defesa, igualdade das partes, imparcialidade do árbitro, livre convencimento do árbitro, conciliação, são muitos, consensualismo, obrigatoriedade da convenção Pacta Sunt Servanda, relatividade dos efeitos do contrato, boa-fé, confidencialidade, competência, competence, alemão aqui. Bom, começando, né? Princípio da autonomia da vontade das partes. Recai aos litigantes ou aos eventuais litigantes a definição pela arbitragem ou não. Isso impõe profunda diferença quando comparado o instituto ao processo judicial. No último, as partes, quando invocadas para se defender, não podem simplesmente se furtar a comparecer ou apresentar a defesa de outra forma, sob pena de revelia. Então, na autonomia da vontade das partes, significa que as partes escolhem a arbitragem como mecanismo de resolução de conflito. E aí é diferente do judiciário, né? No judiciário, é um órgão do Estado. Se você foi intimado, citado, você é obrigado a comparecer. Contrário, se verificar a revelia e a outra parte ganha pelo não comparecimento de quem foi citado. Pode ganhar, melhor dizendo. Não é que ganha sempre, é que pode ganhar. Então, a autonomia da vontade das partes é que as partes escolhem livremente o procedimento arbitral. Em suma, né? Os princípios do contraditório e da ampla defesa garantem que ninguém terá contra si a prolação de uma sentença sem que previamente se tenha a possibilidade de instauração de um processo com igualdade de possibilidade de participação e defesa. Isso é comum. Contraditório e ampla defesa é comum, inclusive, com o judiciário, né? Então, é o direito que a parte tem de se defender e ter a mesma oportunidade de se defender que a outra parte do processo arbitral. Então, a garantia desse contraditório, a garantia dessa ampla defesa, a garantia que a parte tem de produzir provas a seu favor e de ter a mesma oportunidade, a mesma atenção do árbitro. Princípio da igualdade das partes. Por este pressuposto, o árbitro ou o tribunal arbitral não podem dar tratamento diferente às partes ao longo do procedimento. Repare que muitas vezes um princípio se junta ao outro, né? A igualdade das partes se junta ao contraditório. Só contraditório é a oportunidade que você vai ter de se defender. E aqui é mais a questão específica do tratamento. Perquire-se então a igualdade dos litigantes, sendo certo que na hipótese de presença de enquadramento diferente desse, a possibilidade de nulidade do laudo arbitral, ou seja, se não for tratado com igualdade, e esse é um dos motivos pelo qual a arbitragem trabalha com direito disponível e não pode estar envolvida em áreas no qual existe
uma diferença discrepante entre as partes pela hipossuficiência, que é justamente no qual a parte é considerada muito mais frágil na relação jurídica. Então, por isso é que ela trabalha principalmente em relações jurídicas que as partes são mais iguais, como, por exemplo, na questão do comércio. E a principal forma de resolução de conflitos no comércio, principalmente em comércio internacional, é a arbitragem. Não é nem a mediação, é a arbitragem. Então, ali você tem partes que são iguais realmente, né? Empresas que trabalham com comércio internacional. Então, prosseguindo aqui, pessoal. Princípio da imparcialidade do árbitro, né? O árbitro deve se manter equidistante das partes, mas sem manter qualquer tipo de comportamento que de alguma forma sugira passividade em seu comportamento. Imparcialidade não é a mesma coisa que neutralidade. Essa última implica em uma postura passiva. A gente já falou sobre isso em relação à mediação, né? O árbitro é imparcial, ou seja, ele não deve prejudicar ou beneficiar uma parte pela amizade ou inimizade que tenha com ela. A neutralidade não é a mesma coisa que imparcialidade, né? Neutro é aquele que não tem opinião sobre o assunto, então o neutro cruza os braços. Para mim, tanto faz. Quem é melhor, o esporte ou o náutico? Para mim, sou neutro, não tenho opinião, não vou manifestar opinião sobre isso, não. Torço para nenhum desses times. Entenderam? Então é diferente. Já a imparcialidade, não. Você não prejudica ou beneficia, porque tem os dois lados, né? Alguma das partes sendo árbitro por ser amigo ou inimigo dela. Princípio do livre convencimento do árbitro. Este princípio, que serve como sustentáculos dos mais elementares, dá-se porque não cabe ao árbitro a liberdade total e restrita para formar sua convicção independente de justificação. O que se quer é que o árbitro alcance as suas convicções alicerçadas sempre, para tanto, nos expedientes vislumbrados nos autos do procedimento. Auto é a pastinha, viu, que fica o processo. Com a posterior justificativa de suas posições. Consiste, assim, na persuasão racional do árbitro. Pessoal, o livre convencimento é o seguinte: o árbitro ele não pode decidir tudo o que ele quer, é um livre convencimento motivado. Por isso é que a gente estava falando sobre essa questão aqui, de que ele não pode decidir o que ele quer da cabeça dele. Ah, eu escolhi que tem duas partes na arbitragem, a parte A e a parte B, são os dois litigantes, estão disputando alguma coisa. Eu não posso decidir, A venceu e acabou-se. Não é assim, não. Eu tenho que justificar por quê. Esse livre convencimento é o seguinte: você pode escolher qualquer uma das partes ou até dar uma solução diferente em meio termo para a sua decisão. Porém, você precisa motivar a sua decisão. Você precisa explicar por que você chegou àquele raciocínio, tá? Então, eu preciso motivar essa escolha. Então, isso aí a gente chama de livre convencimento, né? Sim, mas prosseguindo aqui. Princípio da conciliação. Este é sempre um expediente a ser buscado, né, quando da existência de litígio. Ou seja, independente de estar no bojo do juízo arbitral, na própria via judicial, procura conciliar as partes é sempre um remédio bem recebido. Quando efetivamente dentro da arbitragem, é tarefa do árbitro procurar conciliar os litigantes, independente da existência ou não de previsão que verse sobre o compromisso arbitral. Na arbitragem, o árbitro dá uma decisão, mas se ele puder conciliar as partes, é melhor. Inclusive, no próprio judiciário tem essa recomendação, e alguns entendem que é a obrigação do juiz tentar conciliar as partes, que entra um pouco na questão psicológica, na questão das emoções, dos sentimentos, de tentar que as partes se sintam bem com o procedimento e que resolva realmente o conflito entre elas, inclusive do ponto de vista sentimental. Porém, se essa questão do sentimento é importante, eu recomendo mais a mediação do que a arbitragem. A mediação ela é um mecanismo muito mais tem muito mais ferramentas para você resolver realmente problemas de relacionamento do que a arbitragem.
como a gente já falou aqui, né. Mas sim, é importante tentar essa conciliação. Princípio do consensualismo. Segundo esse princípio, o simples acordo das 2 ou mais vontades basta para gerar um contrato válido, pois a maioria dos negócios jurídicos bilaterais é consensual, embora alguns, por serem solenes, tenham sua validade condicionada à observância de certas formalidades legais. A arbitragem, pessoal, ela é consensual porque ela primeiro, ela se estabelece de forma consensual, você não pode impor a arbitragem, né. É preciso que as partes cheguem a um consenso. Não é preciso chegar a um consenso sobre a decisão, como acontece na mediação, né, o árbitro ele pode dar a sua decisão, eh, em relação àquele caso ali que está sendo objeto de litígio. Mas, assim, a utilização da arbitragem enquanto ferramenta de resolução de conflitos, ela demanda um consenso, ou seja, que as partes aceitem livremente e que seja resolvido através da arbitragem. Princípio da obrigatoriedade da convenção, que é o pacta sunt servanda, pactuado deve ser cumprido em latim, né. As estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas, sob pena de execução patrimonial contra o inadimplente. O ato negocial, por ser uma norma jurídica constituída em lei entre as partes, é intangível, a menos que ambas as partes o rescindam voluntariamente ou haja escusa por caso fortuito ou força maior, de tal sorte que não se poderá alterar seu conteúdo, nem mesmo juridicamente. Então, a arbitragem, pessoal, ela respeita muito a questão contratual daquilo que as partes estabelecem, tá? Então, o pactuado deve ser cumprido. E caso não haja cumprido, aí pode haver essa execução patrimonial contra o inadimplente, penhorando bens, né? Então, a arbitragem ela dá muito foco nessa questão de cumprimento de cláusulas contratuais, que é justamente essa questão do pacta sunt servanda e da obrigatoriedade da convenção. Só não pode se cumprir quando haja um caso fortuito, a força maior, né, que aí mitiga esse cumprimento, uma situação de pandemia, uma situação de uma catástrofe natural, um terremoto, alguma coisa assim, uma seca que impeça e que pode gerar aí postergar prazo, perdoar dívida, né, renegociar, mas a arbitragem ela sempre privilegia esse cumprimento das normas contratuais. Princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Por esse princípio, a avença apenas vincula as partes que nela intervêm, não aproveitando nem prejudicando terceiros, salvo raras exceções. Aqui, pessoal, a gente já viu, acho que eu já falei isso com vocês em outras disciplinas, público ou privado, direito internacional público ou privado, né. Então, em regra, a arbitragem, assim como acontece nos contratos, só gera efeito entre as partes e raríssimas exceções que ela atinge algum terceiro. Então, a princípio, a arbitragem é uma decisão que envolve aquelas partes ali e que o terceiro não sofre efeitos em virtude dela. Princípio da boa-fé. Boa-fé dizem que está em tudo. Deveria, está não, deveria estar em tudo. Segundo esse princípio, na interpretação do contrato, o princípio a ter-se mais a intenção do que o sentido literal da linguagem, e em prol do interesse social de segurança das relações jurídicas, as partes deverão agir com lealdade e confianças recíprocas, auxiliando-se mutuamente na forma e na execução do contrato. A boa-fé, pessoal, ela trabalha muito com essa questão da intenção, com essa questão de você não querer prejudicar alguma das outras partes, de você agir com lealdade e boa-fé perante o seu adversário, que não é inimigo, né? É um adversário naquele ponto específico que é objeto de litígio. Então, a boa-fé deve existir tanto na mediação, na arbitragem e na via judicial. Princípio da confidencialidade, né? De acordo com este princípio, as arbitragens não estão sujeitas ao princípio da publicidade, como os processos em geral que ocorrem na justiça comum. Isso é comum com a mediação, né? Graças a esse princípio, muitas empresas sentem-se mais confortáveis em utilizar o instituto, não mais temendo que os problemas que as envolvem em relação a seus acionistas ou sócios, ou mesmo a contratos que celebrou, possam influenciar negativamente sua imagem no mercado ou o valor de suas ações. Então,
Esse é um dos... A confidencialidade, primeiro, a confidencialidade as partes têm que exigir. Só ocorre se elas pedirem. Segundo ponto, as empresas gostam muito da arbitragem também porque elas podem exigir essa confidencialidade, esse sigilo, e diferente num processo judicial, que nesse tipo de circunstância não correria sob segredo de justiça, né, numa questão empresarial, já que o direito é disponível, então ficaria à disposição ali de qualquer jornalista xeretar, de informações vazarem na bolsa de valores e as ações da empresa irem lá para baixo, entendeu? Então as partes podem requerer o sigilo da arbitragem, isso torna extremamente interessante para elas, para que notícias não vazem à imprensa e acabe gerando repercussões negativas na imagem da empresa perante o mercado, como eu falei aqui, ou mesmo na bolsa de valores, né. Aliás, o lugar para trabalhar com fofoca e boato é bolsa de valor. Princípio da competência, né, que em alemão é Kompetenz, Kompetenz. Tal preceito determina que, na hipótese da existência da arbitragem, fica o instrumento definido como aquele competente para dirimir entraves surgidos naquela relação jurídica, ficando assim excluído o judiciário da apreciação da matéria. Esse princípio da competência é o seguinte: se tiver algum problema para definir se é para ser resolvido através da arbitragem, é a própria arbitragem que vai dizer. A própria arbitragem é competente para dizer se ela é competente para resolver aquele problema. Por isso que a competência é competência. Isso é criado do alemão, né? Isso é uma expressão que vem da processualística alemã. É que a própria arbitragem é que define se ela vai ser competente ou não para resolver aquele problema e não é o judiciário. Resumindo, é isso. Ninguém é obrigado, pessoal, a submeter qualquer questão à arbitragem, ou seja, a arbitragem é pautada pela autonomia das vontades das partes estruturadas, pela liberdade de contratar delas mesmas, né. A arbitragem é um procedimento, eh, extremamente voluntário e que trabalha sobretudo essa questão da autonomia, né. E para encerrar esse slide, a arbitragem, ela se dará meramente se as partes que mantêm um conflito pela arbitragem decidirem, seja na situação de elas de forma anterior ao próprio conflito, e então, antevendo a sua possibilidade, determinarem seu uso, seja na hipótese em que o embate já foi travado e os litigantes escolhem como modo de solucionar a arbitragem. Então, a arbitragem ela tanto pode ser escolhida antes do conflito surgir ou depois. Basicamente, resumindo, é isso. Assim, as partes podem já definir previamente no contrato que qualquer problema entre elas vai ser resolvido através da arbitragem. Ou então, quando o conflito surgir, definir que ele vai ser submetido à arbitragem. Pronto, pessoal, por hoje é só. O nosso tempo aqui que a gente estabeleceu já fechou-se, e aí a gente volta depois com a quinta parte final, desse assunto, tá certo? Então, pessoal, até mais ver, e qualquer coisa escrevam para a gente, dê um retorno, por favor, tá certo?